Ela ficou até a época da década de 60, que eu já era do tamanho de vocês. A medicina aqui não tinha médico. O médico, como eu já falei para vocês, vinha de 3 em 3 meses. Então eu vou falar sobre a história das mulheres parteiras. Naquele tempo, quando a nossa mãe ia ganhar um neném, a gente chegava e falava, a gente saía, a casa nossa de taipa e de palha, a gente saía, é a cegonha que vai trazer a criancinha. É a cegonha. Então a gente, do tamanho de vocês, a gente saía e a mãe da gente ficava lá para poder ganhar um neném. Às vezes ficava um dia, ficava 2, ficava 3. Então eu volto a destacar para vocês. Na época, minha mãe era parteira. Então, ela lá no Trevo e Dona Ana de Torquato aqui no centro. Então, elas fizeram um papel muito importante aqui dentro da cidade. Sem contar as outras que eu não preciso citar, pegar só essas como exemplo. Essas duas. Então, ela chegava, ela parava o neném. Às vezes estava chovendo, meia-noite, 1h da manhã, como eu já cansei de ver minha mãe saindo, enrolava numa toalha, a ver relampeando a pessoa tudo carente, pessoa pobre. Aí chegava, às vezes chegava montado, chegava numa carroça, isso aqui ainda era mato em 60, e saía para poder chegar e fazer o parto das mulheres, porque não tinha médico aqui em Teixeira em 60, então tinha que chegar e fazer os partos. Então, eu destaco muito a Dona Ana de Torquato e Dona Lourdes Cajueiro, que fizeram um papel preponderante aqui para a evolução de Teixeira e para poder chegar e salvar muitas mulheres que iam ganhar neném. O neném, às vezes, quando nascia, o neném chegava, tinha o problema do mal de 7º dia. Então, tinha que ter muito cuidado com o umbigo da neném para a neném não morrer. Hoje não, hoje é tudo fácil. Hoje nós temos SAMU, nós temos corpo de bombeiros, nós temos médicos muito competentes e que fazem esse trabalho com muita dedicação, mas naquele tempo não tinha. A gente tinha que ver com as parteiras. E minha mãe trabalhou de 50 até 70 nessa função. E ela ficava muito gratificada de nunca ter morrido uma mulher na mão dela. Tem esse termo que hoje se fala parir, que a mulher vai parir. Eu não gosto muito desse termo, eu gosto mais que a mulher vai ganhar neném. Então era muito difícil nessa época. Então a saúde de Teixeira dessa forma. Eu vou falar para vocês. Uma vez eu era bem criança, aí um senhor ali no Mirante do Rio faleceu. Aí minha mãe chegou e foi lá para poder cuidar dele. Chegou lá, ela teve que dar banho no senhor, que ele estava falecido, teve que dar banho. Aí quando acabou, ela chegou e encheu o caixão de flores. O caixão, quando a pessoa morria, forrava de branco por dentro no interior dele e por fora forrava de preto. E aí, naquele tempo, como eu falei, na década de 60, não tinha nem padre nem pastor. Então, a gente aqui, a comunidade aqui de Teixeira, vou dar o exemplo do Mirante do Rio, você já viu falar, aquele bairro lá. Vou dar só um exemplo, para não cansar muito. Aí chegava e fazia o ofício de 7º dia, não, de corpo presente de 7º dia, de 30 dias e de 1 mês. E outra coisa, quando a pessoa morria, a gente tinha, quando era parente, era um ente querido da gente, a gente tinha que chegar e colocar uma tarja preta aqui, no bolso. A mulher, a viúva, ela precisava usar um vestido preto durante 1 ano. Ela precisava usar. E a moça, quando era uma moça que morria, a moça chegava, quando entrava no caixão, ela chegava, ela colocava uma palma na mão dela, já vi minha mãe fazer isso, e uma coroinha na cabeça, simbolizando que essa moça nunca tinha casado. Vou falar no sentido, nunca tinha casado, então fazia todos esses procedimentos. Era um ritual
aqui de Teixeira de Freitas, um ritual da nossa região, da região de Extremo Sul. Quantas vezes minha mãe saiu daqui também, uma vez acompanhei minha mãe para ir lá na fazenda Araras. Chegou lá uma pessoa, parente nosso, que tinha falecido, ela foi lá e fez o mesmo procedimento. Então era dessa forma. Voltando também à educação. A educação, eu falei do colégio lá, mas eu vou falar do colégio Rômulo Galvão. Foi a primeira turma de contabilidade, foi ali o Rômulo Galvão. Eu fiz contabilidade ali. Então aquele colégio ali foi erguido pela comunidade. Foi erguido pela comunidade e pela família. A família Freitas Correia, a família do meu pai, que ajudou a botar as pedras e ajudou a construir aquele colégio. Então, por isso eu estou encerrando aqui, eu acho que já está na hora. Se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, estou às ordens. Se o tempo já foi esgotado, eu agradeço a vocês pela atenção.